pessoal, sou o professor Kleber Guedes, vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. E aí galera, vamos para mais uma aula de gramática. O nosso foco hoje é a análise sintática. Estamos estudando o predicado na análise sintática. Então aqui a princípio a gente vai fazer uma breve revisão sobre a análise sintática, né? Análise sintática é analisar sintaticamente uma oração, significa dividi-la em partes e estudar a relação entre elas, diferente da morfologia que eu vou estudar classe por classe, palavra por palavra separadamente. Agora eu estou analisando a frase como um todo. Dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração. Termos essenciais da oração. Em toda oração, existem dois componentes fundamentais: o sujeito, que é quem pratica ou sofre a ação, e o predicado, que é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. A relação entre eles é de interdependência, já que um depende do outro. O predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Quando nós identificamos o sujeito de uma oração, nós também identificamos o predicado. Noção de predicado. Tudo que difere do sujeito numa oração vai ser o seu predicado. Vamos aqui analisar essas frases. Por exemplo, aqui nós temos o pássaro voa. No caso aqui o verbo é voa, o pássaro que é o meu sujeito, certo? Então voa vai ser o meu predicado. O predicado é a parte que contém o verbo. Choveu durante a noite. Aqui a gente tem uma oração sem sujeito, porque esse verbo aqui ele expressa fenômeno da natureza, é um verbo impessoal. Maria comprou flores. Quem comprou flores? Maria. Maria é o sujeito. Comprou flores é o meu predicado. Pedro depende da mãe. Quem depende da mãe? Pedro. Pedro é o sujeito. Depende da mãe, predicado. Nós enviamos as flores para a professora. Então, nós, sujeito, enviamos as flores para a professora. A nova ponte está pronta. O que está pronta? A nova ponte. A nova ponte, sujeito, está pronta, predicado. E Massa e Pérez são professores. Quem são professores? Massa e Pérez. E são professores, aqui vai ser o meu predicado, porque a parte que contém o verbo, a parte que contém a ação verbal, é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, a predicação verbal é o estudo dos verbos e de seus complementos. Essa é a força significativa do verbo em relação à oração. Quanto à predicação, os verbos podem ser verbos intransitivos. São verbos autossuficientes, ou seja, seu significado é completo. Ele não exige nenhum complemento. Aqui um exemplo de verbo intransitivo. Por exemplo, aqui, ó, o pássaro voa. Quem voa? O pássaro. Logo, o pássaro aqui vai ser o meu sujeito. Ok, o sujeito vai ser o pássaro. Certo. O núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a principal informação dentro do sujeito. Eu estou falando sobre o pássaro. Pássaro, núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito. E então a classificação desse sujeito. Se esse sujeito ele só tem um núcleo, ele é um sujeito simples, certo? E agora em relação ao meu predicado. O meu predicado é voa, porque ele não necessita aqui, ó, de argumentos. Por que ele não necessita de argumentos? Porque aqui é um verbo intransitivo que tem sentido completo. O pássaro voa, acabou. Não preciso mais de informações para entender. Eu poderia aqui complementar, certo? O pássaro voa durante horas. Eu poderia aqui colocar complementos, porém o significado básico já foi. Temos outra situação. Choveu durante a noite. Então, nesse caso aqui eu não vou perguntar o que choveu durante a noite, quem choveu durante a noite. Não, porque nesse caso aqui, toda a oração ela já vai ser predicada, tá bom? Então, nesse caso aqui, a oração sem sujeito, não tem sujeito, certo? Choveu é um verbo intransitivo, não necessita de argumentos. Choveu não necessita de argumentos, tá bom? Aqui nós estamos falando de uma circunstância de tempo, certo? Um fenômeno meteorológico, o termo à noite, tá bom? Vamos para o próximo. Agora a gente chega nos verbos transitivos, que são verbos que precisam de um elemento que lhe complete o significado, ou seja, ele exige um complemento. Maria comprou. Maria comprou o quê?
Pedro depende. Pedro depende de quem? Nós enviamos. O que que nós enviamos? Então, todas as situações, elas necessitam de complemento, certo? O verbo transita, seu significado vai além. Esse verbo transitivo pode ser direto, quando ele é completado por um termo que se liga a ele sem preposição obrigatória. Este complemento é chamado de objeto direto. Maria comprou as flores. Quem comprou as flores? Maria. Maria é o meu sujeito. Esse sujeito tem quantos núcleos? Só um. É só a Maria aqui que está praticando a ação. Então, o núcleo do sujeito é Maria e o sujeito também é Maria. A classificação desse sujeito. Esse sujeito ele é um sujeito simples, porque ele só possui um núcleo. Comprou aqui é o meu verbo. E as flores vai completar o sentido do verbo. Logo, as flores aqui vai ser o meu objeto. Entre o verbo e o meu objeto não existiu preposição. Logo, trata-se de um verbo transitivo direto. Para identificar o objeto direto na oração, basta perguntar. Depois do verbo, o que? Maria comprou o que? Comprou as flores. Quem compra, compra alguma coisa. Logo, as flores é objeto direto. Verbo transitivo indireto é aquele cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele de maneira indireta, isto é, com a preposição obrigatória após o verbo. Esse complemento é chamado de objeto indireto. Pedro depende da mãe. Sujeito Pedro depende da mãe é o meu predicado, certo? Depende é o meu verbo, tá bom? Quem depende? Depende de algo ou de alguém. Então, o complemento aqui é a expressão da mãe. De que Pedro depende? Da mãe. Entre o verbo e o meu complemento, eu tive aqui a presença de uma preposição, que é o termo da. Então, para identificar o objeto indireto da oração, basta perguntar depois do verbo. Do que? A que? A quem? Para quem? Pedro depende do que? Da mãe. Quem depende, depende de alguma coisa ou de alguém. Logo, a mãe, logo da mãe, é o objeto indireto. Também temos as situações dos verbos bitransitivos, ou seja, quando o verbo ele é direto e indireto ao mesmo tempo. É aquele cujo sentido é completado por dois termos ao mesmo tempo, ok? Um que se liga ao verbo diretamente, o objeto direto que a gente já viu, e outro que se liga a ele por meio de uma preposição, que é o objeto direto, que a gente viu anteriormente. Nós enviamos as flores, primeiro objeto, para a professora, segundo objeto. Na primeira complementação aqui, ó, as flores não tem preposição, certo? Sendo que esse as aqui é um artigo definido feminino no plural, tá bom? E para a professora, ó, nós enviamos para a professora aqui sendo o meu segundo objeto, existiu aqui a preposição para. Logo, o meu segundo objeto, ele vai ser indireto, tá bom? Então, nós enviamos o quê? As flores. Para quem? Para a professora. Quem envia, envia alguma coisa para alguém. Logo, as flores é o objeto direto e para a professora é o objeto indireto. Temos aqui também o verbo de ligação. Os verbos de estado são simplesmente verbo de ligação. Eles servem apenas para ligar atributos ao sujeito, ou seja, é o chamado verbo não significativo. Ele não expressa uma ação. É somente o estado em que a pessoa se encontra, uma característica do sujeito também. Alguns verbos que podem ser de ligação: ser, estar, continuar, permanecer, ficar, andar, parecer. Eles servem apenas para ligar atributos ao sujeito, na função de predicativo do sujeito. Também podem ligar atributos a objetos diretos e indiretos. A nova ponte está pronta. O meu verbo é estar, mas a principal informação não é o verbo. A principal informação é que ela está pronta, ou seja, pronta aqui vai ser o meu predicativo do sujeito, porque está referindo-se ao meu sujeito. Quem é o sujeito? A nova ponte, porque ó, o que está pronta? A nova ponte, tá bom? Então, sujeito a nova ponte, núcleo do sujeito é ponte, a classificação do sujeito, ele é sujeito simples. Massa e Pérez são professores. Quem são professores? Massa e Pérez são o sujeito. O núcleo do sujeito é Massa, Pérez, porque são eles que praticam a ação. Núcleo do sujeito. E a classificação do meu sujeito é um sujeito composto,
porque ele possui 1, 2 núcleos, tá bom? E o predicativo do meu sujeito é professores. Por que predicativo do sujeito é professores? Porque professores é uma característica de Massa e Pérez. É a profissão deles, é o que eles executam, é a qualidade deles. Predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre o verbo e os seus complementos. Tipos de predicado. Para compreendermos os tipos de predicado existentes na língua portuguesa, primeiramente, temos que identificar o núcleo do predicado. Predicado verbal. O predicado verbal constitui-se de um verbo ou locução verbal, que é quando dois verbos indicam a comunicação, que expressa a ideia de ação. Este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Predicado verbal. Quando o seu núcleo é constituído de um verbo ou locução verbal. Por exemplo, aqui nós temos Maria comprou as flores. Sujeito, Maria. Núcleo do sujeito, Maria, porque só tem essa palavra lá praticando a ação. Classificação desse sujeito, como só tem um núcleo, o sujeito ele é simples. Esse verbo ele é transitivo, porque quem comprou, comprou alguma coisa, então, verbo transitivo. Ele é transitivo direto, porque entre o sujeito e o seu predicado não existiu nenhuma preposição, tá bom? Então, o meu objeto, que é com completo sentido do verbo, são as flores. Esse as aqui já disse não é preposição. Ele é um artigo definido feminino, tá bom? Que está no plural. Então, verbos de ação e fenômenos naturais, transitivos e intransitivos, têm núcleo constituído de verbo. Portanto, comprou as flores, o núcleo é comprou. E sendo assim, esse predicado ele é verbal. O predicado é nominal quando ele é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O predicado nominal nos informa algo a respeito do sujeito, indica um estado ou uma qualidade desse sujeito. Quando o seu núcleo é constituído de um nome adjetivo, uma qualidade, né? O núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito. Então, nós temos aqui, ó, a nova ponte está pronta. O que está pronta? A nova ponte. A nova ponte é o sujeito. Quem é o núcleo aqui? Eu estou falando de quem? Estou falando da ponte. Então, vai ser o núcleo do meu sujeito. Classificação do sujeito. Quantos núcleos tem aqui? Só um, que eu estou falando só da ponte. Então, se só tem um núcleo, o sujeito ele é simples. Quem é o meu verbo aqui? O meu verbo aqui é estar. Ele é um verbo de ligação, porque ele é um verbo não significativo, porque ele não está expressando uma ação. Está é só o estado em que algo se encontra, tá bom? Então, ele é um verbo de ligação, porque ele não expressa uma ação. E por último, a gente tem o predicativo do sujeito, que é pronta. Ou seja, o meu predicativo do sujeito é uma característica dessa ponte, a qualidade dessa ponte, é algo relativo a esta ponte, algo relativo ao sujeito. Por isso que é predicativo do sujeito. Então, predicativo do sujeito, pronta. Verbos de ligação têm núcleo constituído de adjetivo. Portanto, está pronta, o núcleo é pronta, predicativo nominal. Predicado verbo nominal é formado por um verbo significativo, uma ação, transitivo ou intransitivo, mais o predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal nos dá duas informações, uma ação e um estado. Esse predicado verbo nominal ele vai possuir dois núcleos, um constituído de um verbo e um de um nome, um adjetivo. A criança brincava distraída. Sujeito, criança, porque é quem pratica a ação. Núcleo do sujeito, criança, porque só tem esse termo. Classificação desse sujeito. Se só tem criança, então é sujeito simples, só tem um núcleo. Que tipo de verbo é esse? A criança brincava. Pronto, a informação está completa. A criança brincava. Não precisa perguntar, a criança brincava o quê? A criança brincava quem? A criança brincava, informação completa, verbo intransitivo. E no caso aqui, ó, distraída vai ser o meu predicativo do sujeito. Por que ele vai ser o meu predicativo do sujeito?
Porque distraída é uma qualidade aqui dessa criança. Então, a criança brincava distraída. O núcleo do PVN é o verbo do predicativo adjetivo. Portanto, brincava distraída, o núcleo brincava distraída, predicado, verbo nominal. Então, vamos lá. Ó. O núcleo do PV aqui que ele está falando é o núcleo do predicado verbal, certo? O núcleo aqui do meu predicado verbal é estava, bom? O núcleo do predicado verbal. Ó, o predicado verbal é estava distraída. Então, eu tenho aqui estava como sendo um verbo, tá bom? E o núcleo do predicado nominal é distraída, porque distraída não é um verbo, distraída aqui é uma característica, o nome. Então, perceba que aqui eu tive dois núcleos, o PV é o predicado verbal e o PN é o predicado nominal. Então, aqui eu tive um verbo, estava, e eu tive aqui distraída como um adjetivo. Agora aqui, vem aqui algumas orações para a gente poder fazer análise, tá bom? Predicado, verbo, nominal. Então, vamos lá. O soldado voltou cedo. O soldado voltou. Eu tenho aqui um verbo intransitivo, certo? E predicativo do sujeito é ferido, porque é uma característica do soldado. Então, a primeira está analisada. A segunda o réu deixou a sala. Abatido. Então, vamos lá. Em o réu deixou a sala abatido, eu tenho aqui deixou. Quem deixou, deixou alguma coisa, é um verbo transitivo, tá bom? A sala abatido, no caso aqui a sala vai ser o objeto direto, porque não tem preposição, é o complemento do meu verbo. Ok. E eu tenho aqui o predicativo do sujeito como sendo abatido, certo? Abatido aqui está se referindo ao meu sujeito, que é o réu. O meu sujeito aqui é o réu. Aqui, o réu. Vamos aqui para mais uma situação. Separar aqui para não ficar confuso. Eu assisti à cena revoltado. Então, eu é o meu sujeito, certo? Assistir. Quem assiste? Assiste alguma coisa, verbo transitivo. A cena, esse assistiu à cena vai ser o meu verbo transitivo indireto, porque aqui eu tenho um a craseado. E um a acraseado significa que eu tenho preposição a mais artigo a dá igual a acraseado. Bom, então por isso que tem preposição. E revoltado é o meu predicativo do sujeito, porque quem está revoltado? Eu, o sujeito. Refere-se ao sujeito. Por isso, predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito faz referência ao sujeito, lógico. E verbo transitivo direto mais predicativo do objeto aqui na última. Ó. Eu acho essa situação absurda. Quem é o sujeito? Eu. Ok. Acho. Quem acha? Acha alguma coisa. Verbo transitivo. Eu acho essa situação. Não tem aqui preposição, então verbo transitivo direto. O predicativo do objeto, no caso aqui, ó, qual é aqui o meu objeto? O meu objeto é essa situação. O que é que eu acho? Eu acho essa situação. Então, aqui é o meu objeto, certo? Não teve preposição, verbo transitivo direto. E aqui a gente chega em absurda. Esse termo absurda está completando o sentido do sujeito, eu, ou está completando o sentido do objeto, situação? Perceba que esse absurdo aqui está completando o sentido do objeto. Então, ele é predicativo do objeto, porque ele completa o sentido do objeto, essa situação. O tipo de predicado depende do núcleo constituído e da predicação verbal. Verbos transitivos e intransitivos, o predicado será verbal. Em verbo de ligação, o predicado será nominal. Na união dessas duas condições, teremos o predicado verbo nominal, quando tem dois núcleos, um verbo e uma característica do sujeito. Predicado nominal, predicativo do sujeito.
A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol. Quem é o planeta mais próximo do Sol? A Terra. A Terra é o meu sujeito. Quem é o meu predicado? O meu predicado é o terceiro planeta mais próximo do Sol, porque a parte contém um verbo. Esse verbo ele é um verbo de ligação, está em azul. Eu estou falando aqui no predicado sobre o planeta. Logo, o planeta aqui vai ser o núcleo do meu predicado. Se o planeta é o núcleo do meu predicado, ele é a principal informação dentro do meu predicado. Logo, ele é o predicativo do sujeito. Ou seja, sempre que o verbo for de ligação, o predicativo será nominal. Aí fica aqui outras situações. Ele exprime atributo, estado e o modo de ser do sujeito. O predicativo pode preceder o sujeito e o verbo. Exemplo, o terceiro planeta mais próximo do Sol é a Terra. Então, resumindo o predicativo do sujeito, ele só aparece no predicado nominal quando o núcleo do predicado é um nome e não um verbo, certo? Ou seja, quando ele é um verbo de ligação, certo? Os verbos precisam ser de ligação, tá bom? Então, para o predicativo ser nominal, o verbo tem que ser de ligação. Aí nós temos aqui ser, o carro é novo. Estar, João está feliz. Parecer, Joyce parece cansada. Permanecer, a moça permanece aflita. Ficar, Nicole ficou triste. Continuar, Diana continua feliz. Andar, Cláudia anda nervosa. Predicativo tem um valor parecido com o adjetivo. São qualidades do sujeito que aparecem depois dos verbos de ligação. O predicativo do sujeito vem sempre depois do verbo. Se vier antes, estará virgulado. Por exemplo, a moça aflita permaneceu. Quem aflita permaneceu? Quem permaneceu aflita também dá certo? A moça. A moça que é o meu sujeito, tá bom? Aflita permaneceu é o meu predicado, certo? O núcleo do meu sujeito é o termo moça, certo? O meu verbo aqui é o termo. O meu verbo aqui é o termo permaneceu, certo? Permaneceu aqui vai ser o meu verbo, tá aqui, ó, permaneceu vai ser o meu verbo. E aflita aqui vai ser o meu predicativo do sujeito, porque está referindo-se à moça. Quem estava aflita? A moça. Ainda estudando o predicado nominal, nós temos o predicativo do objeto. As paixões deixam os homens cegos. Nós temos aqui o verbo deixam. Bom, quem completa o sentido do verbo são os homens, é um objeto. E cegos é o predicativo do objeto. Por que cegos é o predicativo do objeto? Porque cegos está complementando o sentido de os homens, e os homens é o meu objeto. Então, cegos aqui é uma característica, uma qualidade desses homens, é uma característica desses homens. Se refere ao objeto de um verbo transitivo, certo? Pode vir regido por preposição e ser anteposto ao objeto. Julgo inoportuna essa viagem. Então, a gente pode resumir que o predicativo do objeto só existe no predicado verbo nominal. Os estudantes consideraram o evento empolgante. Joana comprou flores perfumadas. É um adjetivo do objeto. O predicativo surge no momento da ação verbal. São valorações. Estudando aqui o predicativo ainda. A noite estava serena. Quem estava serena? A noite. A noite aqui é o meu sujeito. Estava serena é o meu predicado, tá bom? Como esse meu verbo estava é um verbo de ligação, perceba que o meu predicativo vai ser serena, porque a principal informação é que essa noite ela estava serena. Então, serena aqui vai ser predicativo. Percebam que sempre que o verbo for de ligação, o predicativo ele será nominal. Nós temos aqui outra situação. A moça ficou sentada e parecia abatida. A boneca de porcelana virou um monte de cacos e ela estava com fome. Em todas as situações, a gente tem os verbos de ligação e os predicativos aí que estão com um quadradinho aí, sendo predicativos nominais. O que é o objeto? O objeto é o complemento do verbo. O objeto se refere ao objeto de um verbo transitivo, né? Ele completa o sentido de um verbo, certo? Pode ser
de um verbo transitivo, que é um verbo que precisa de complemento. Esse complemento é o objeto. Temos aqui, depois da viagem, tinha os pés inchados. Ó. Depois da viagem, tinha o que? Precisa de complementação. Os pés, objeto, e inchados é o predicativo do objeto, porque ele está completando o sentido do objeto, enquanto os pés estão completando o sentido do verbo tinha. O juiz declarou réu um inocente. O sujeito aqui é o juiz, declarou réu inocente é o predicado, certo? Declarou. Quem declarou? Declarou alguma coisa, certo? Então, o meu objeto, que é o complemento do verbo declarou, é réu. E inocente está referindo-se ao meu objeto. Logo, ele é o predicativo do objeto. Agora, a gente chega aqui na parte dos nossos exercícios, certo? Vocês vão pausar o vídeo, vão ler a questão, vão responder, depois vocês dão Enter e dão Play e continuam assistindo o vídeo para vocês verem as respostas. Aqui a gente é o momento do Classroom, certo? Onde, finalizando aqui essa aula, você vai direto para o Classroom para você resolver o TD com as questões, certo? Das nossas aulas semanais. Então, a gente assiste as aulas da semana e, em seguida, a gente já vai para o Classroom resolver os exercícios. Predicativo do sujeito e do objeto. Identifique o predicativo do sujeito e do objeto quando houver. No predicativo do sujeito, você pode fazer um quadradinho. E no predicativo do objeto, você pode circular. Então, agora você para o vídeo, você responde e daqui a pouco você confere a resposta. Então, fica assim. Passada a tempestade, o lugarejo reapareceu calmo, lavado. Calmo, lavado é predicativo do sujeito. Tem uma notícia por inverídica predicativo do objeto. O rapaz ficou imóvel na poltrona fingindo-se doente. Todo o trecho aí um quadradinho predicativo do sujeito. O avarento tem o ouro por seu Deus. Por seu Deus, predicativo do objeto. Por toda parte andava acesso à guerra. Predicativo do sujeito. Essa partezinha. E a pequena cultura do chá torna alegre outra vez a terra abandonada. Então, é assim que vocês vão responder, né, essa e outras questões. Estudo do predicado, classificação. Marque 1 para predicado nominal, 2 para predicado verbal e 3 para predicado verbo nominal. Soa um toque áspero de trompa. Os estudantes saem das aulas cansados. A distância alimenta o sonho. Eram sólidos e bons os móveis. Devido às fortes chuvas, os rios estavam cheios. Assistimos à cena estarrecidos e, no município paulista de Iporanga, existem belíssimas grutas. Então tá aí, agora você confere aí a sua resposta, né, se você acertou. Classificação dos verbos, predicação. Qual a classificação dos verbos? Aqui você vai fazer a ligação, certo? De qual verbo é intransitivo, qual é transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, né? Quando ele é transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, e qual desses é verbo de ligação. Então aí você pausa, certo? Responde e daqui a pouco você confere se você acertou. Então tá aí, galerinha, confiram aí a resposta e não se esqueçam de, assim que acaba a aula, né, irem lá no Classroom resolver o TD semanal. E essa última questão que eu não vou deixar a resposta aqui para vocês no vídeo, certo? Mas vocês vão lá no Classroom agora para vocês responderem ao TD e conferirem também o gabarito, né, dessa e de outras questões. As outras questões do gabarito eu posso colocar só depois, certo, galera? Só depois que vocês entregarem o trabalho no colégio, aí que vocês podem ter acesso ao gabarito, certo? Mas por enquanto a gente vai responder e vamos dialogando lá pelo Classroom. Analise as orações abaixo, identificando a predicação verbal e os seus complementos.
O poeta escreveu seus versos. O desfile das escolas foi maravilhoso. Eu pedi ajuda aos professores. O bêbado adormeceu. A chuva caía fina e preciso de dinheiro. Então vamos lá, respondam agora com vocês. Valeu, galera. Até a próxima aula.